Rapaziada, bem-vindos ao primeiro check-up Sporting que nós decidimos começar a fazer aqui na rapaziada, a pedido de vários elementos da rapaziada que comentam e toda a gente que vai à nossa página, em todas as plataformas, são todos bem-vindos e nós aceitamos as propostas de todos, os que são Sporting, claro, não queremos nada com rabulhagem e foi-nos sugerido para fazermos uma análise a 3 jogadores, a análise profunda de 3 jogadores que estiveram em campo no último jogo do Sporting na Noruega contra o Bodo Glimt. E os 3 jogadores que nos foram pedidos, que foram pedida a análise sobre a participação em campo desses 3 jogadores, foi do Fresneda, do Vajanidis e do Luís Guilherme. E nós fizemos uma análise minuciosa do jogo todo, todas as participações que eles tiveram, e nós não vamos aqui dizer bem nem vamos dizer mal, apenas vamos deixar aqui os dados para que vocês pensem e analisem, e provavelmente nós voltaremos a fazer a análise depois do próximo jogo para podermos fazer a comparação, ok? Não vale a pena estar a falar do desastre que foi o jogo, que foi um desastre, e a culpa não foi só destes 3, nem foi do treinador, nem foi de todos. A equipa correu menos 10 km do que os outros, como vocês já viram em algumas análises de dados feitas. E então, nós queremos aqui deixar só o que nos pediram, os quesitos que foram pedidos pelo pessoal da rapaziada que nos solicitou esta análise. E então, nós vamos começar pelo Fresneda. O Fresneda teve em campo 81 minutos, jogou o jogo todo, desculpem. O Vajanidis é que jogou apenas 61 minutos e o Guilherme jogou 81. Fresneda teve em campo o jogo todo, jogou o jogo todo, e o Fresneda teve os quesitos que nós consideramos. Depois eu vou explicando conforme eu for aqui falando. Isto é a primeira vez, nós a partir de agora vamos poder fazer mais análises destas, caso vocês peçam, mas só para vocês terem uma ideia. O Fresneda, portanto, teve 28 participações durante o jogo todo, 28 participações com a bola. Obviamente ele teve 21 passos certos e teve 7 passos errados, ok? O Fresneda. Nas 28 participações, digo em termos de passos, 21 passos certos, 7 passos errados. Não teve nenhuma ação ofensiva ganha. Portanto, em todas as ações ofensivas, ele particularmente não teve nenhuma ganha. Ações defensivas ganhas, ele teve 6. Ele ganhou 6 ações defensivas, ou seja, sempre que apareceu um adversário contra ele, ele ganhou 6 vezes. Ações ofensivas perdidas, ele teve 3, ok? Não teve nenhuma ganha e teve 3 ações ofensivas perdidas. Ações defensivas perdidas, ele teve 8, ou seja, ele teve 6 ações defensivas ganhas e teve 8 ações defensivas perdidas. Faltas feitas, ele fez uma falta, e essa única falta que ele fez foi ao minuto 92, por incrível que pareça. Como é que um jogador a jogar a lateral esquerdo, que depois passou para a direita, mas a jogar a lateral recuado, faz uma falta ao jogo todo, e essa falta aos 92 minutos, né? Faltas sofridas, teve uma falta sofrida ao jogo todo, teve um remate, que não foi à baliza, foi ao lado, e progressões, ou seja, progressão com a bola, ele teve apenas uma, o jogo todo. E aqui, quando nós falamos em progressão, é aquelas arrancadas que o jogador tem. Não estamos a falar em passes, nem tabelas, nem nada disso. É progressão, ele arrancar com a bola sozinho. Teve isso apenas uma vez. É culpado num golo, é culpado no terceiro golo, e ficou aqui a análise do Fresneda. Agora, em relação ao Vajanidis. O Vajanidis teve participação em 34 lances em termos de passes. Portanto, ele teve 26 passes certos, e teve 8 passes errados durante o jogo. Ações ofensivas ganhas, ele não teve nenhuma, não participou em nenhuma ação ofensiva ganha. Ações defensivas ganhas, ele teve 2, ele ganhou 2 ações defensivas. Ações defensivas perdidas, ele teve 2, ou seja, ganhou 2, perdeu 2. Ele teve nenhuma ação ofensiva ganha, não ganhou nenhuma ação ofensiva. E ação defensiva ganha, teve 2, ganhou 2 ações defensivas.
Ações ofensivas perdidas, ele teve duas vezes que ele foi lá à frente e que perdeu a bola, portanto, na ação ofensiva. E ações defensivas perdidas, ele teve 8. Teve 8 ações defensivas perdidas. Na maioria delas, se vocês voltarem a ver o jogo, ele fica pelo menos estático em 3 dessas ações. Uma delas deu gol, ok? Das ações defensivas perdidas. Faltas feitas, ele teve apenas uma, cometeu apenas uma falta, não teve nenhuma falta sofrida, não fez nenhum remate, nem fez nenhuma progressão. E, na nossa análise, ele é culpado em 2 golos, porque não está lá onde deveria ter estado no primeiro e no segundo gol. Para finalizar, em relação ao Luís Guilherme, o Luís Guilherme teve 22 passos certos e teve 8 passos errados. Há um passe aos 37 minutos que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que é o jogador que está à direita dele, creio que é o Vajanidi, já tinha passado, ele dá-lhe a bola para trás dele, que saiu pela linha lateral. Ou seja, ele participou em 30 lances, com bola nos pés, 22 passos certos, 8 passos errados. Ações ofensivas ganhas, ele teve 2 ações ofensivas ganhas, e ações ofensivas e ações defensivas ganhas, ele teve também 2. Ele ajudou em 2 vezes na defesa. Depois, ações ofensivas perdidas, ele teve 5, e ações defensivas perdidas não teve nenhuma, porque obviamente ele também não jogava tanto cá atrás. Acontece que ele trocou de flancos durante a primeira parte. Ele começou a jogar do lado esquerdo e o Géni na direita, e depois trocaram. O Géni passou para a esquerda e ele passou para a direita, isto mais ou menos aos 22, 23 minutos. Não sei se pode ter tido alguma influência ou não estamos aqui a julgar isso. Depois, é assim, faltas feitas, ele não teve nenhuma, faltas sofridas também não teve nenhuma. Remates, ele teve um remate, que é aquele remate à figura na primeira parte, sem força, um remate que é uma incursão dele pela esquerda, e precisamente progressões, ele teve 6 progressões. Houve 6 vezes que ele arrancou com a bola, e numa dessas progressões foi o tal remate que ele teve. Nós deixamos aqui esta análise porquê? Porque houve várias pessoas que vieram e comentaram e dizer: não, vocês estão a dizer que o Fresneda não joga nada, mas o Fresneda é bom, é o melhor, o Vajani diz é bom, o Luís Guilherme é bom, não sei. Então fica aqui a análise destes quesitos para este jogo. Se algum de vocês quiser análises de outros jogadores para outros jogos, não de jogos passados, mas daqui para a frente, vocês peçam isso, e se houver algum quesito que vocês acham que falta, fazem o favor de mandar, que a rapaziada, dentro das possibilidades, terá todo o prazer em fazer, quando for necessário discutir a ação de algum jogador que nós achemos que não tenha estado bem, e que haja pessoas que acharam que esteve bem, ou vice-versa, ou que nós achemos que esteve bem, e que hajam pessoas que acham que não esteve tão bem assim. Ok, rapaziada? Ficou aqui o primeiro check-up Sporting. A partir de agora nós vamos fazer mais em análises, e não foi pelo facto do Sporting ter perdido. Vamos fazer também quando o Sporting ganhar, e vamos fazer sempre que for possível. Ok? Obrigado, rapaziada. Sigam a rapaziada 1906, já sabem, em todas as plataformas, e partilhem, comentem e partilhem, ok? E metam like em todas as plataformas, na página da rapaziada 1906. Abraço, viva o Sporting, somos os maiores do mundo e arredores.